Boa noite a todos. Estamos aqui nos finalmente. Pessoal que já entrou aí, pode dar um ok se está ouvindo bem, se a imagem está boa, para que possamos iniciar a nossa reflexão. Alguém comenta aí para mim, dá um ok, se está tudo beleza. São 19 horas. Ninguém disse nada, então provavelmente está tudo bem, né? Com o som e com a imagem. Vamos lá para a nossa reflexão desta noite, rogando a Jesus que neste momento nos abençoe, nos inspire, abençoe a todos aqueles que estão conectados conosco, para que possamos ter alguns minutos voltados a uma reflexão positiva para os nossos espíritos. Que Jesus derrame suas bênçãos sobre todos nós e todo o nosso Brasil, todo o nosso planeta Terra. Bom, olá pessoal, é uma alegria estar aqui de novo e a nossa reflexão de hoje é sobre o versículo de Mateus dito por Jesus, registrado no capítulo 6, versículo 22 e 23. Lá está registrado o seguinte: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo andará em trevas. Portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. Como Jesus é magnífico. Jesus disse isso há 2000 anos atrás. Um poema de alta profundidade e beleza. Tem até um ditado poético que diz que os olhos são as janelas da alma, são os espelhos da alma. Esse ditado não tem autoria certa, porque há frases semelhantes na Bíblia, nos livros de Mateus, de Lucas. Alguns historiadores atribuem esse ditado ao imperador romano Cícero, que morreu 43 antes de Cristo. Outros dizem que é de Leonardo da Vinci e outros atribuem que é de Shakespeare. Mas, independente de quem disse, isso não é só poesia. Em uma pesquisa nova realizada na Universidade de Cornell, nos Estados Unidos, revela por que os olhos são de fato uma janela para a alma e como esse processo evoluiu ao longo do tempo. Segundo essa pesquisa realizada pelo professor de desenvolvimento humano dessa universidade, Adam Anderson, nós interpretamos as emoções das outras pessoas ao analisarmos as expressões dos seus olhos. Um processo que começou como uma reação universal dos olhos aos estímulos ambientais e que evoluiu para nós comunicarmos as nossas emoções mais profundas. Diz a pesquisa que ao olhar para o rosto, os olhos dominam a nossa comunicação verbal.
Ressalta ainda essa pesquisa que os olhos são realmente os espelhos da alma. Provavelmente porque são as primeiras condutas para identificarmos as mudanças emocionais expressivas através dos olhos e ao redor dos olhos, que influenciam muito. E por sua vez, isso comunica aos outros como nós pensamos e como nós sentimos. Só através dos nossos olhos. O estudo descobriu que a abertura dos olhos estava mais estreitamente relacionada com a nossa capacidade de ler os estados mentais dos outros, com base somente no olhar. Por exemplo, no estudo de pessoas com os olhos semicerrados, que bloqueiam a luz, aumentam o foco, foram consistentemente associadas emoções relacionadas com discriminação, desaprovação, repulsa, reação de suspeita, ao contrário do estudo que com pessoas com os olhos abertos, que expandem o nosso campo de visão. Foram relacionados às emoções tais como sensibilidade, curiosidade, medo, temor. Outras características ao redor dos olhos também comunicam se um estado mental é positivo ou negativo. Essa pesquisa mostra que os olhos e suas expressões surgiram a partir das reações que foram se adaptando ao tempo e ao ambiente. Ainda assim, essa pesquisa deu um passo adiante na teoria de Charles Darwin. O professor Anderson explica que os olhos evoluíram há mais de 500 milhões de anos para os propósitos da visão e que agora são essenciais para a percepção interpessoal, sendo amplamente usado para a função de comunicação de estados mentais muito complexos, ajudando-nos a perceber o mundo e como os outros usam estas expressões para ler as nossas intenções e as nossas emoções mais íntimas. Por isso que eu disse que Jesus é magnífico. Num simples versículo, há 2000 anos atrás, ele já revelou tudo o que essa pesquisa atual, através de estudos complexos, demorados, vem nos confirmar. E nós encontramos também lá no Livro dos Espíritos, na questão 246, a espiritualidade superior dizendo a Allan Kardec que a faculdade de ver é um atributo essencial da alma. Mas nessa passagem de Jesus, nós podemos destacar, além da pesquisa científica, nós podemos destacar mais 2 focos de entendimento. O primeiro seria o olhar para fora. Acostumados com a materialidade das coisas, quando nós lemos o Evangelho, nas primeiras vezes, principalmente, nós temos a tendência de interpretar a mensagem de Jesus sempre do lado material. Sempre pensamos que onde Jesus quer chegar nesse ponto material. Pensamos sempre de uma maneira imediatista. Assim, quando nós lemos o versículo acima, nós já pensamos logo o que nós temos enxergado. As coisas materiais, as situações materiais que nós temos enxergado. Como tem acontecido isso? E quando nós olhamos para as coisas e situações dessa forma,
a primeira coisa que nós fazemos é transformar o nosso olhar em julgamento e geralmente em condenação. Às vezes, só de olhar uma cena, nem sabemos o que está acontecendo, nós já julgamos e já condenamos. Quando percebemos qualquer tipo de situação menos feliz, onde o mal aparentemente está no comando, nós esperamos e o pior, nós divulgamos sempre a pior face da situação que vemos. Sendo que na maioria das vezes, nem tudo que vemos é como é. Nós nos enganamos facilmente. É por isso que Jesus já nos dizia em outro versículo que nós julgamos segundo a carne, pelas aparências, e ele a ninguém julga. Quando nós fazemos isso, quando nós olhamos, julgamos e divulgamos o nosso entendimento de uma forma negativa, nós sintonizamos com mentes em desequilíbrios, sejam encarnadas ou sejam desencarnadas. E assim nós nos envolvemos em sombras densas que acabam por nos desequilibrar ainda mais. Quantas vezes nós olhamos para o outro e julgamos que aquele outro merece a morte ou merece o desprezo, simplesmente porque eles escolheram um caminho mais doloroso, um caminho de enganos, de sofrimentos. E isso não quer dizer que nós devemos aplaudir e aprovar o erro, mas precisamos aprender a ver a criatura que erra, não como alguém que não tem mais solução, mas como alguém carente de educação, de atenção, de respeito, de amparo, de orientação e de trabalho para que ele se possa renovar. E se nós não pudermos ajudar de alguma forma, que nós possamos oferecer simplesmente a suavidade das nossas orações. Por isso nós podemos dizer que olhando essa visão, esse versículo através da visão do olhar para fora, existem olhos que condenam e existem os que auxiliam e os que cooperam para o bem. Por isso, antes de nós opinarmos sobre essa ou aquela situação, nós devemos pensar que a sabedoria divina está atenta a tudo e nada ocorre sem a permissão do nosso Pai, com a finalidade única de aperfeiçoamento de todos os espíritos envolvidos. Porque de qualquer jeito, pessoal, nós estamos evoluindo, nos enganando, errando, nós estamos aprendendo a não fazer de novo, a não repetir mais aquilo através dos erros. E às vezes, quando acertamos de primeira, ótimo, avançamos mais rápido. Mas na grande maioria das vezes a gente tem aprendido nas tentativas de errar e acertar. Sempre que nós observarmos alguma situação, um quadro de sofrimento ou de desequilíbrio, deixa que teus olhos visualizem a melhor maneira para ajudar positivamente, como nos for possível. Vamos nos lembrar do indefinível olhar de Jesus, que ninguém até hoje, em nenhuma descrição dos achados antigos que se obteve do Mestre, ninguém conseguiu definir o seu olhar.
É um olhar que, quando encontrava os outros olhares, tocava profundamente a alma. Ninguém ficava indiferente à sua presença. O magnetismo que aquele olhar transmitia, mesmo para aquelas pessoas que não aceitassem o seu convite, para as pessoas que às vezes até fugiam, outros ficavam agressivos, se irritavam, mas com certeza, cada um deles na sua caminhada, em algum momento, se lembraram daquele olhar inesquecível de Jesus. É o olhar do Espírito puro, que toca as nossas almas ainda mergulhadas em imperfeições. Por isso, quando olharmos para fora, procuremos ver o bem que permanece imperceptível, mas vivo por trás daquele episódio, esperando ajudar sempre para melhor. Mas, com a doutrina espírita, nós conseguimos ir um pouco mais além na interpretação desse poema de Jesus. A doutrina espírita nos traz essa clareza. Ela vem nos trazer uma outra visão desse versículo, que é o olhar não mais para fora, mas o olhar para dentro. Olhar para dentro de nós. Porque Jesus penetra o íntimo de cada um. E Jesus não quis dizer, com certeza, que os olhos devem ser bons somente para ver as coisas exteriores. E que essa luz, que se os nossos olhos forem bons, vai gerar, não é do corpo físico, mesmo porque o brilho não é uma qualidade do corpo físico. Basta nós vermos o olhar de um espírito encarnado e depois olhar o cadáver. Quando o espírito já se foi, se olharmos os olhos dele, não tem brilho, não tem vida, não tem luz. Enquanto olhamos os olhos de alguém, ele apresenta brilho, luminosidade, emoções, como a pesquisa demonstrou. Ver é uma condição de observação e análise das coisas que nos cercam, que naturalmente tem muito a ver com o nível de maturidade, de progresso em que cada um de nós se encontra. Repetimos que lá na questão 246 do Livro dos Espíritos, os benfeitores espirituais nos dizem que ver é um atributo essencial da alma. Os olhos são os espelhos da alma, porque são os olhos que nos revelam, nos traduzem, trazem para fora, deixando-se revelar o espírito que somos, que habita esse corpo físico. Vemos olhos que brilham de alegria, que se marejam de lágrimas quando se emocionam, que vibram de ternura e compaixão e que falam de amor sem palavras. Vemos também olhos de ódio, de inveja, de agressividade, de orgulho, de vergonha, de culpa, de raiva, quando a luz que há em nós, por momentos indefiníveis, deixa-se obscurecer pelas sombras mais íntimas. É muito comum nós olharmos nos olhos de alguém e dizer: olha, você está apaixonado, você está amando, os seus olhos não me enganam, ele está com um brilho diferente. É quando nós, em outras vezes também, quando numa encarnação nós encontramos muitas vezes aquela pessoa com quem nós planejamos lá no plano espiritual nos encontrar
e que fará um sentido mais profundo em nossas vidas. Basta um simples encontro, a troca de olhares, e as energias se trocam, se misturam e somos atraídos um para o outro pelo planejamento feito anteriormente. O nosso olhar define o que dentro da alma se acumula. Revelam culpas e vergonhas escondidas no mais profundo do ser. Basta ver que quando nos sentimos culpados perante alguém, o que a gente faz? A gente consegue encarar o outro? Na culpa? Não, né? Desviamos o olhar. Não somos capazes de olhar a pessoas nos olhos, encarar o outro, fazer esse enfrentamento exige do espírito, exige de nós uma maturidade, uma transparência, uma clareza, de forma que estejamos em paz conosco. Se estivermos em paz conosco, olhamos sem problema para os olhos de quem quer que seja. A alma, portanto, à medida que vai se serenando, amadurecendo espiritualmente, ela vai irradiando luz pelo olhar e gera uma luz que vai sendo sentida por todos os que nos rodeiam. Os olhos falam de nós, do espírito que somos, e através desse olhar nós podemos nos descobrir um pouco mais. Basta investigar e se autodescobrir. Conheça-te a ti mesmo. Esse é o grande segredo para que nós possamos promover a nossa melhoria. O que se passa comigo que eu não consigo olhar os outros nos olhos? Muitas vezes acontece isso. Porque quando alguém me olha nos olhos, eu me irrito, eu me sinto agressivo? Porque parece que quando eu olho nos olhos dos outros, eu me sinto nu. Tenho medo que o outro descubra os meus mais profundos segredos. O que eu tenho medo que os outros descubram? Essas perguntas que às vezes nós temos medo de nos fazer, pode nos ajudar a encontrar aquilo que me incomoda, aquilo que me atormenta. É esse novo olhar que a doutrina espírita nos ensina a ver nos ensinos de Jesus, o olhar para dentro de nós. Porque a luz que eu busco lá fora é a luz que eu preciso desenvolver em mim mesmo. O desejo que eu tenho de luz por fora é um convite para que eu busque a luz em mim, deixando emergir em mim a luz que está adormecida. Toda luz externa faz sombra, por mais potente que seja, mas a luz íntima que desenvolvemos, ela não faz sombra, porque ela nos envolve de dentro para fora, num todo. Assim também, por mais que nós sintonizemos com alguém numa vida feliz, ainda assim não há plenitude, porque eu não posso depender da luz do outro, da alma do outro, para ser feliz. Eu tenho que desenvolver essa luz, como Jesus nos diz no versículo. Se o meu olho for bom, se houver esse brilho, quando eu olho para dentro de mim e jogo esse brilho para fora, todo o meu corpo será luminoso. Essa luz, e diz Jesus que se essa luz, olha como é importante, se essa luz em nós ainda são trevas, quão grandes serão tais trevas?
Jesus nos alerta que essas trevas devem ser grandes, porque conseguem encobrir a luz que existe em nós, que insiste em sobressair, mas que nós, teimosos, resistentes, não deixamos ela incendiar de amor a nossa alma. Observe que Jesus em nenhum momento nos diz no versículo que nós não temos luz. Ele diz que se a luz que há em mim, quer dizer, todos temos luz, mas que a luz que há em mim são trevas, porque as trevas estão encobrindo aquela luz, e essas trevas são temporárias, são sombras que vão se dissipando à medida que nós vamos evoluindo no cadinho do tempo, pelas múltiplas experiências, nas múltiplas encarnações que temos, nós vamos amadurecendo espiritualmente e vamos permitindo que a luz que existe lá dentro rompa definitivamente essas trevas em que nós provisoriamente possamos encontrar. Não importa quanto tempo isso custe, porque nós nascemos para a luz e para a luz vivemos. E assim, sabendo que essa luz está lá, às vezes adormecida, e que só depende de nós para deixá-la romper as trevas que tentam encobri-la, eu posso tratá-la com a melhor terapia do universo para romper essa luz, para ajudar a dissipar essas sombras temporárias, essas trevas temporárias que existem em mim, que é a terapia do Evangelho, para que eu me torne cada dia mais um espírito melhor, permitindo que os meus olhos, que revelam o espírito que sou, seja luz em qualquer tempo e circunstância, porque espelham a luz que em mim desenvolvi pelas bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a reflexão de hoje. Desejo a vocês um excelente fim de semana, muita paz e que Jesus derrame sobre todos a luz do seu infinito amor. Grande beijo, até o próximo sábado. Que assim seja.